muito explícito na minha pergunta, porque até é um pouco complicado. Mas a impressão que eu tive é de que a sociologia ocupa uma posição meio que de encruzilhada das controvérsias no Brasil. De que tal, não sei se está entendendo meu ponto, se faz sentido o que eu estou dizendo. Digamos assim, de que quem ocupa essa posição de interface entre filosofia e história, ou entre antropologia e, digamos, o núcleo da teoria do Brasil tem a sensação de que ele fica na sociologia. O trabalho de teorização mais forte fica na sociologia. E o que essas outras informações que eu recebi de colegas vindos de fora, esparsas, é de que talvez você tenha em outros países essa posição sendo ocupada pela ciência política. Essa é a questão. Se eu entendi, não é verdade. Quer dizer, você tem, tanto na área de política quanto na área da sociologia, investigações, reflexões sobre tudo que você possa imaginar. Você tem até reflexões e propostas de grupo que, na minha opinião, não deviam constar de emenda de ciência política. Não porque eu seja contra aquilo, mas aquilo é em ciência política, para formar um desperdício na formação de um pós-graduando em política. Né? Se você, ao invés de dar um curso de, digamos, comportamento eleitoral no Brasil, você transforma em alternativa ou esse, ou, né, a economia política da saudade. Não tenho nada contra a economia política da saudade. Agora, sem dúvida nenhuma, isso ser alternativa à formação de um pós-graduando em ciência política é uma concepção equivocada, a meu ver, porque a economia política da saudade não forma um cientista político. Né? Errou de departamento. O estudante que quer fazer isso vai procurar outro programa. Errou de departamento. E não querer fazer no departamento de ciência política um departamento de outro, né? Com questões como essa. Então, sem dúvida nenhuma, há certos momentos que é preciso ter uma posição, tendo em vista o que é não o valor intrínseco das matérias, mas tendo em vista para que está se fazendo isso. Você tem um programa de formação de pós-graduandos em sistema de ciência política. Significa o quê? Significa, como diz o objetivo da lei, a formação de pessoas capazes de fazer pesquisa e reflexão autônomas na área da política. É isso, para isso que existem os programas. Não é para fazê-los poetas ou fazê-los capazes de escrever uma ficção merecedora de prêmio Nobel. Pode até fazer, mas não é nesse departamento. Lamento, mas não é nesse, não há tempo. Tem que fazer isto. Então, neste sentido, quando é esta a questão, então você tem que ter uma concepção um pouco sensata do que significa formar um cientista político. Mas não é pelo mérito intrínseco. Não é verdade que na Itália, só um instantinho, os cientistas políticos não leiam Hobbes, não leiam. Um dos mais interessantes teóricos italianos contemporâneos, que é quem? Que eu esqueci, o quê? Sartori. Sartori, ele é um intelectual de primeira cadeira, tanto discute modelos de análise de comportamento eleitoral, como ele tem livros sobre Hobbes. Ele tem um livro sobre Hobbes. Então, não é uma coisa não invalida a outra. Não sei se agora foi. Constantino só tem aqui, depois tem que já. Ontem eu tive a oportunidade de ler uma entrevista que você deu a Caros Amigos, que eu estava falando sobre a conjuntura política das eleições agora. Aí você citou a nova figura do parlamentar zumbi. Então, a minha pergunta é exatamente em cima disso. O que é cláusula de barreira? Vai influir realmente no legislativo? Que eu já vi até tese falando que seria um darwinismo aplicado ao legislativo brasileiro. E o que essa reforma política vai mudar realmente no grosso da nossa política? E se ela é realmente necessária? A reforma política, você sabe que incendeia, né, a discussão, as opiniões são as mais diferentes, as mais controversas, e o debate não termina. Eu vou me limitar ao problema da cláusula de barreira. A cláusula de barreira
está em suspenso. Eu não posso dizer a você o que ela é. Por quê? Porque o Tribunal Superior Eleitoral fez o favor de botar a interpretação da lei em suspenso. Porque assim que terminou a apuração, aplicaram uma primeira interpretação do que a lei diz o seguinte: um partido, para ter representação plena no Congresso, eu vou explicar o que é a representação plena, precisa obter 5% dos votos nacionais divididos em 9 estados da federação, nos quais tendo tido pelo menos 2% dos votos. Isso parece claro, não é? O tribunal mostrou que não é nada claro. Então, numa primeira leitura disso, houve uma lista de quais teriam sido os partidos que teriam preenchido esse requisito. Deu 6 partidos. 6 partidos. Mas aí houve uma segunda nota do Tribunal Superior Eleitoral, interpretando a lei, né, de uma outra maneira, e aplicando a segunda interpretação, que dava 7 partidos. Depois, no final da noite do mesmo dia, tudo isso num dia só, no mesmo dia, publicou outra interpretação da mesma lei, da mesma coisa que eu falei há pouco, você daí completava, mas todo mundo sabe, não adianta. Dava 10 partidos teriam preenchido. Bom, considerando esse problema, um dos partidos que não sabe se existe ou não existe plenamente no parlamento, que é o PPS, entrou com um pedido de consideração, de esclarecimento, se ele era um nanico descarmentado ou se era um nanico recebido pelos não nanicos. Né? Aí houve uma reunião formal, oficial, do Pleno do Conselho do Tribunal Superior Eleitoral. E qual a decisão? A decisão esperada. Adiaram para depois do segundo turno a interpretação definitiva. Portanto, eu não posso dizer a você, além daquela frase que eu disse, cujo sentido é misterioso, o que é a cláusula de barreira. O que ela faz? Seja o que for, o que ela faz? Seja 6, 7 ou 10. Os que entrarem, não é que os deputados eleitos por legendas que não preencheram o requisito, não tomem posse. Há certos países em que isso acontece. Não perde o mandato. Isso não é a nossa lei. Perdão. Isso parece que não é a nossa lei. Tá? Segundo a interpretação, não posta em dúvida pelo tribunal. Não é isso. Eles assumem o mandato. Porém, não têm direito às regalias que membros e partidos que preencheram o critério têm, a saber, participação nas comissões, porque a Câmara funciona também nas comissões. O plenário é o show, mas funcionar nas comissões, justiça, de legislação social, não terão representantes. Não terão representantes na mesa diretora dos trabalhos. Não tem liderança reconhecida e, portanto, não tem voto preferencial. Por aí vai. Então, do ponto de vista do desempenho dentro do parlamento, eles não existem, eles só podem falar no plenário e votar. Tá? Tal a interpretação, por isso chama de zumbi. Tal a interpretação atual. É essa a consequência. A consequência seria essa, porque imediatamente os grandes partidos por um lado e os médios por outro encontraram a solução. Os grandes partidos estão recrutando. Né? E aí você não vê mais ninguém reclamar do problema de mudança de legenda. Agora vale. Agora vale para ver se completa uma bancada razoável do PSDB, porque saiu muito ferido dessas eleições. A mesma coisa do PFL. Então, esses partidos estão recrutando esses zumbis para os seus quadros. A outra forma é a fusão de partidos. Né? Agora mesmo, anteontem, o Prona se fundiu com o PP, para não sei quem, e constituíram. Vão continuar a fazer, se comportarem até o desempenho que tinham antes. Não vai alterar em nada. Os parlamentares vão continuar a funcionar do mesmo jeito que funcionavam antes. Então, a única coisa, até agora, se pode perceber,
duas coisas. Uma, a taxa de desperdício do processo eleitoral brasileiro ficou muito elevada. Né? O que é a taxa de desperdício? É aquele voto, né, que quando você vota num candidato, você quer eleger um deputado pleno. Ex post, verifica-se que ele mesmo se eleito, ele não é um representante pleno porque ele não pertence a uma legenda plena. Portanto, ele tem os seus direitos de representante amputados. Isso significa amputar os direitos constitucionais de todos aqueles que votaram nele. Certo? Então, é um desperdício o voto dado a quem... Mas como você não sabe, ex ante, quem é que vai ser ou quem não vai ser, introduz uma taxa de incerteza nova dentro do processo brasileiro. Taxas de incerteza são normais em democracia. Né? Só se sabe o que vai acontecer numa ditadura. A taxa de incerteza é normal, mas certas taxas de incerteza não pode ser. Você não pode votar em algum cidadão sem saber se ele, que enquanto o candidato era detentor de todos os direitos constitucionais que os candidatos têm, igual a qualquer outro, uma vez eleito, é penalizado. E deixa de ter todos os direitos constitucionais que os outros que foram eleitos têm. Porque a sua legenda não conseguiu preencher. Então, é um desperdício do voto, tem um desperdício constitucional elevadíssimo. Eu fiz as contas, pelo primeiro cálculo do tribunal, cerca de 20 e tantos milhões de votos foram dados na soma dos partidos que elegeram, não é aqueles que não elegeram, que elegeram, e esses deputados eleitos serão deputados de segunda classe, que é uma taxa muito maior. O que acontecia quando isso não existia? Acontecia que você tinha uma série de partidos, 29 partidos concorrendo, e você tinha que vários deles, pequenininhos, elegiam 1, 2 deputados. Né? Muito bem. Como é que você pode medir o desperdício do processo do sistema eleitoral num sistema que não tem a regra da cláusula de barreira? Pelo voto que é dado a partido que não elege ninguém. Esse é um desperdício, realmente não elegeu ninguém, o voto foi desperdiçado. Certo? Bem, você tinha, durante o período de 86 para cá, você tinha vários partidos, os 29, primeiro eles não concorriam em todos os estados, não concorriam a todas as eleições, deputados federal, estadual, etc. De qualquer maneira, dos que concorriam, vários não elegiam ninguém. Quando você somava os votos que foram dados a partidos que não elegeram ninguém, e isso é o desperdício, com proporção dos votos válidos, chega a 3%. Chegou a 14% agora, na primeira conta que eu fiz. Esses partidos, todo mundo diz, esses partidos, introduziam o quê? O que esses partidos faziam? Eles permitiam uma diferenciação local muito interessante. Agora eu estou, desculpem, me expandindo sobre isso, porque é um assunto a mim parece interessante. Porque esses partidos que não elegem 1 ou 2 deputados, ou mesmo aqueles que não elegem ninguém para deputado federal, não quer dizer que eles não elejam ninguém em qualquer uma das instâncias. Há partidos que são significativos na instância estadual ou na instância municipal, sobretudo nas áreas de fronteira do Brasil, onde não é racional para os grandes partidos se disputar voto. Não é, por isso mesmo, nenhum grande partido concorre, disputa todas as cadeiras que estão à disposição para disputa. Dizendo de uma forma mais clara, você tem 513 deputados esses partidos que não elegem ninguém para a Câmara Federal, elegendo a Assembleia Estadual, elegendo as câmaras de vereadores, elegendo o prefeito. Esses partidos existem, porque eles não aparecem em Brasília, não quer dizer que eles não existam, que não respondam a uma necessidade de organização do conflito na base. O Brasil está em pleno processo de organização do conflito político, pela incorporação de áreas enormes, novas. O Norte, o Centro-Oeste foram recentemente incorporados. Eles existiam como parte do Brasil apenas geograficamente. Não faziam parte nem econômica nem politicamente, não contavam.
O norte do Brasil e o centro-oeste foram recentemente incorporados. Aquilo é o nosso faroeste. Não é à toa que a incidência de crimes políticos, quando é que você lê que aconteceu crime político? No norte, no nordeste e no centro-oeste. Né? Porque é um faroeste, não tem lei ainda. Quem é que está levando a institucionalização? Como é que se institucionaliza? Através da disputa política. Através do partido, através da competição, através da conquista da prefeitura, através da conquista da Assembleia. Quem é que está fazendo isso lá? Não é o PMDB. Vários PMDB, o PT e vários também, mas não são esses grandes partidos. Em vários municípios, sim, em vários não. Em vários onde quem compete, quem organiza a vida política são os partidos médios e pequenos. Esses caras não sabem o que estão fazendo. Porque eles só têm olhos para a política de elite, para a política da autoconchave, para a política das grandes conversações. Eles não veem a política, porque eles não fazem essa política, de ir lá organizar, lá se expor. Porque muitos desses partideiros estão lá se expondo, porque tomam um lado, é claro, todos eles tomam um lado, né? Morrem muitos. Todo dia tem notícia, tem mesmo. Se mata muito por política no Brasil, gente. Nos municípios se mata muito por política no Brasil. E não é do PMDB, se fosse do PMDB aparecia no jornal, nem do PSDB, é dos partideiros. E a função é essa, é de trazer para a disputa institucionalizada, civilizada, um conflito entre de terra, um conflito de todo tipo. Eles não veem isso. Não veem isso. Perdão pelo entusiasmo. Não, tinha aqui na frente. Depois eu choro. Você é a última, depois tem ela, depois você está. Aí chega, né? Na exploração, né? Olha, eu acho que vai ser microfone. Não tá tranquilo. São duas perguntas. A primeira aí tratando mais da questão de trajetória e tudo mais. O senhor nos mencionou e relatou a história, e aí remetendo até a outras pessoas que você se espelhou e tal. Qual seria, na opinião do senhor, professor, o papel do cientista social numa comunidade, uma sociedade brasileira que tem tantos problemas como outros assim enfrentados? A gente eu sou da graduação das Ciências Sociais na UFMG, e muitas vezes a gente se depara com questões de até que ponto as nossas questões teóricas dizem respeito também às questões práticas, e até que ponto a gente consegue influenciar nisso. E a segunda pergunta é a seguinte: naquele texto do 64 da Comunidade da Crise, o senhor vai analisar o período um pouco anterior a 64, do golpe, e dizendo que ali houve uma crise institucional. A pergunta é: a crise que emergiu no governo Lula pode ser considerada uma crise institucional ou, na opinião do senhor, uma crise política? Olha, em relação à primeira questão, uma resposta fácil que pode parecer demagógica. A melhor forma que um cientista social tem que fazer, antes de qualquer outra coisa, é ser um bom cientista social. Se ele quiser ter interferências eficazes na realidade, ele tem que ser bom. Ele tem que ser bom com os adversários, seja lá qual é a posição que ele tenha. Os adversários são bons. Ele tem que ter capacidade de persuasão. Ele tem que estar falando a coisa certa. Então, a participação política dos cientistas sociais tem que ser fundada e até com um grau maior de responsabilidade, porque falam, em princípio, a partir de uma posição de cátedra. Não, eu estudo esse negócio, nós estudamos esse negócio, caramba, tem que estudar todo dia. Dá um trabalho dos diabos, você acompanhar todo dia o que está sendo escrito no Brasil, o que está sendo escrito no exterior, saber selecionar, estudar, dá trabalho e significa também investimento econômico. Custa caro no Brasil você ser um bom cientista social. Por quê? Porque não tem biblioteca. Você, se quiser manter-se atualizado, se for um cientista social responsável, se você quiser se manter atualizado, sabendo os avanços da sua disciplina, você tem que comprar para você mesmo os livros, tem que importar, porque não há biblioteca que te auxilie. Então, a atividade de cientista social no Brasil exige um grau de responsabilidade muito grande, disposição de investir, de gastar dinheiro para adquirir livros e revistas, sem o que você realmente se desatualiza muito rapidamente. E estudar. Então, a forma, independentemente das boas intenções, de ser um bom cientista social, de ser um cientista com uma interferência
na vida. Porque o problema não é da interferência, o problema é da boa interferência, da interferência eficaz, de uma boa direção, de um bom debate. Se você ser um bom debatedor, você tem que ser um bom cientista social. Não tem outra receita, não vem de outro lugar, não existe mágica, não existe mágica, não existe genialidade, não existe nada disso. Existe muito trabalho, A segunda questão é por que houve crise institucional no período pré-64? Porque as instituições pararam de funcionar, o parlamento não decidia mais. Também as decisões do próprio executivo, porque eu trabalhei fundamentalmente com a produção legislativa, mas eu tinha produção legislativa também. Então, por que a gente fala? Eu falei só um pouquinho, eu tinha muito mais informações. O executivo também, a única coisa que ele passou a fazer era dar medalhas legislativas, distribuir condecorações. Era isso que ficou reduzido, porque nenhuma decisão conseguia acordo, nem mesmo internamente ao próprio governo. E depois eram decisões que, uma vez tomadas, ninguém implementava. Então, isso é uma constitucional. Quando o parlamento não parlamenta, né, quando o executivo não executa e quando o judiciário não julga, vai acumulando. Hoje não. Hoje você não teve nenhum momento, exceto aqueles projetos que eram do interesse da oposição brecar no parlamento, o resto funcionava. Só aqueles projetos que eram do interesse político pararam. Mas o resto do parlamento funciona, tudo funcionou. Então, é uma crise política, estritamente política. Você e depois eu explicar. Vanderlei, a Vox, assim como o SPDC, STF, outras associações, tiveram um papel fundamental na criação do debate sobre a realidade brasileira em diferentes momentos históricos do país, que trouxeram para dentro da Vox questões do nosso cotidiano político e social. E eu gostaria de saber, porque eu estranho, eu acho que as pessoas também devem sentir a mesma coisa, por que nessa Vox, em plena semana eleitoral, nós não temos um debate que analise, interprete, abra a discussão aqui dentro sobre as questões que a gente está vivendo. E queria saber como é que você vê isso. Eu não sei. Eu cheguei aqui hoje às 6 horas da tarde. Não tive tempo nem de consultar a programação, não sei. Eu não sei como é que está a programação, não sei por que, não sei nem se é verdade o que você está falando. Vou tomar como verdadeiro, porque de fato não há nenhuma área aí. É verdade. Então, é verdade que nesta próxima cabeça. A questão não é consensual. Bom, mas de qualquer maneira há a percepção de que pelo menos não há como deveria haver uma visibilidade, a presença, etc. Bom, porque eu não sei. O que eu acho disso é só apenas. Mas A última, Vanderlei. A última. Agora eu estou de censura. não tem uma outra. Tá bom. Não, é a última. Deixa eu agradecer, ó. Deixa eu agradecer. É a última. Último. Vanderlei, é o seguinte, aproveitando o viés, o veio dessa reunião aqui, eu gostaria de que você comentasse que, retrospectivamente, as ciências sociais se fundou, a sua pós-graduação, inicialmente em 3 ou 4 centros, para ser mais preciso, 3 centros, diria assim, São Paulo, Rio e Minas. E essa fundação, essa organização da pós-graduação da pesquisa, esteve relacionado a um debate sobre o regime político, esteve relacionado a modelos de desenvolvimento, esteve relacionado a uma disputa intelectual e política, né, entre diversos grupos políticos e intelectuais do país, né, no qual, como você relatou no início, também participou. E uma coisa que sempre me trouxe curiosidade, alguns livros já discutiram isso um pouco, especialmente
tentando abordar a tradição do ISEB, tentando abordar a tradição da USP, né? Há clivagens intelectuais e políticas a respeito de que trajetória o país tomou e que trajetória ele deve seguir. Inclusive conceitos foram criados, né? Um deles, talvez o mais famoso, seja o populismo, né? É objeto de discussão, é objeto de clivagens entre essas escolas, né? Então eu acho que a Unfox um pouco surgiu nesse meio, nesse espaço, e eu queria que você discutisse essa forma como as ciências sociais se organizou, quer dizer, qual modelo de desenvolvimento, né, as ciências sociais produziu, né? Houve uma tendência, por exemplo, no caso da USP, eu estou aqui relatando sumariamente, em discutir, por exemplo, o tema da dependência, do SEBRAP, ou na USP o tema do populismo, foi uma agenda muito importante, enquanto no IUPERJ a tendência sobre o processo de modernização e o debate a respeito desse tema na ciência política, na sociologia, tomou uma outra direção. Quer dizer, como é que você observa hoje essas clivagens, se elas existem, e se é que isso ainda é relevante no debate das ciências sociais? Se as ciências sociais ainda se valem ou se servem para se debruçar nesse debate de clivagens, desenvolvimento. Eu tenho a impressão que vou frustrar você, mas eu não tenho opinião por uma razão simples. Eu estou um pouquinho afastado da dinâmica propriamente institucional. Portanto, eu não tenho conhecimento por dentro das instituições. O meu conhecimento é mais daquilo que aparece, que tem mais visibilidade, digamos assim, não do dia a dia das instituições. Agora, pelo que eu percebo, desse ponto de vista um pouco prejudicado, né, eu acho que as clivagens são diferentes e não são mais em termos de instituição para instituição, mas de orientações diferentes dentro de cada instituição. Eu sei de um grupo do IUPERJ que se ordena muito melhor e muito mais com um grupo da USP do que com outros grupos dentro do IUPERJ. Então, eu acho que está passando mais pela temática passada também, mas a temática hoje não engloba, não pega toda a instituição, está mais passando. Se é que eu entendi, se era isso que você estava preocupado, querendo saber. Era isso, em parte. Em parte, pelo menos. E a outra parte, eu acho que você perguntou qual o impacto, né, das ciências sociais. Aí não sei. Eu não pensei sobre isso. Quem tem que pensar sobre isso é o Léo. O ano que vem ele vem aí, vai ser o nome falar aqui, a vida dele, pergunta aí. Amanhã tem um debate sobre isso. Hein? Amanhã tem um debate. Amanhã tem um debate. Obrigado a todos.